Olá, eu me chamo Luciana Borowski Pietrikowski e eu vou apresentar uma proposta de sequência didática sobre o tema câncer para o ensino fundamental, possibilidades e limites. Esse trabalho, ele teve como objetivo trabalhar a temática câncer, que é um tema que poderia ser abordado no ensino fundamental, por ser atual, gerar muitas dúvidas, muitas curiosidades e ainda por estar presente em muitas famílias. Nesse sentido, elaboramos uma sequência didática constituída pelo que denominamos de caderno de atividades para o estudante, baseado na resolução de problemas, definido por Silva, de 2008, como uma estratégia didática que permite ao estudante refletir sobre suas atitudes no cotidiano, permitindo-lhe, inclusive, que construa sua própria cidadania. Esse tipo de atividade é importante, é preciso que ela seja instigadora, fazendo com que os alunos apontem soluções, hipóteses, questionamentos, é um movimento reflexivo, para que eles consigam encontrar, então, uma solução para os problemas apresentados no decorrer do caderno de atividades. E, dessa forma, acreditamos que auxilia na aprendizagem significativa, definida por Moreira, 1999, como uma interação de um conhecimento novo como um conhecimento prévio, sendo caracterizada dessa forma. Interação de um conhecimento novo com um conhecimento prévio, e em que o novo conhecimento produz significados para o estudante. Ou seja, a aprendizagem significativa acontece quando uma nova informação apoia-se em conceitos, em questões pré-existentes. O objetivo desse trabalho foi a elaboração de uma proposta de sequência didática envolvendo atividades baseadas na resolução de problemas sobre o tema câncer para utilização no ensino fundamental, com um caráter interdisciplinar, ou seja, abrangendo conceitos da física, química e biologia, e se justifica no intuito de que pode contribuir para pesquisas sobre propostas metodológicas de ensino-aprendizagem para o ensino fundamental. Quanto ao percurso metodológico, esse trabalho, então, ele teve como tema central elaboração de uma sequência didática sobre a temática do câncer e que partiu de uma atividade desenvolvida durante um trabalho de conclusão de curso de Ciências Naturais da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Realeza, desenvolvido pela acadêmica Denise Azevedo. Essa sequência didática, desenvolvida então no formato de um caderno de atividades, ela foi desenvolvida norteada pelos princípios pedagógicos propostos por Zabala, 1998, Denis Oikov, 2002. Dentre os mais diversos tipos de câncer, escolhemos o câncer de pele do tipo melanoma, e a sequência didática, então, ela partiu de 4 temas centrais: DNA, radiações, protetor solar e radioatividade. E para organizar as atividades, utilizamos uma infinidade de repertório, de ideias, imagens, textos, reportagens, conhecimentos base, conceitos-chave. Os resultados. Então, o caderno foi organizado em 4 capítulos, com aqueles temas centrais, sendo que cada capítulo apresenta atividades como cruzadinhas, histórias em quadrinhos, atividades experimentais, situações-problema e, inclusive, um teatro. Para a construção, nós priorizamos a pesquisa por textos de divulgação científica, principalmente os da revista Ciência Hoje, das crianças. E a ideia, então, do caderno foi para que seja desenvolvido em um conjunto de 10 aulas de cerca de 45 minutos. O primeiro capítulo traz como primeira atividade uma interpretação de texto, trazendo alguns personagens que ao longo do caderno vão sendo relembrados. E esse primeiro capítulo então traz uma referência sobre o DNA e se houver falha no DNA. A ideia é que eles façam interpretação de texto, já que a leitura nas aulas de ciências é essencial, já que é nesse espaço que os estudantes aprimoram o processo de contato com termos científicos, por exemplo, segundo Francisco Júnior e Garcia Júnior. No final dessa atividade, seguem questões de investigação dos conceitos prévios dos alunos e de situações-problema, a partir dessa interpretação de texto. A segunda atividade, ela é uma atividade prática investigativa, então ela tem um caráter de que o aluno deve propor e testar suas hipóteses
E nós sugerimos, então, uma construção e extração de DNA. A extração de uma forma simples, caseira, extração de DNA do morango e construção de um modelo da molécula de DNA e algumas atividades partindo dessas práticas. O próximo capítulo, então, que trata sobre as radiações, refere-se à formação do melanoma. E para isso, esse caderno apresenta o espectro eletromagnético para explicar os vários tipos de radiações e as diferenças entre elas. Em seguida, trazemos uma questão, um problema para os alunos. É possível decompor a luz? E aí os alunos têm que propor maneiras para encontrar a solução. O próximo desafio desse capítulo são descobrir o que são as ondas eletromagnéticas, por meio também de pesquisa, a partir do desenvolvimento de atividades de simulação, onde os alunos irão mudar a frequência e o comprimento de onda na corda do simulador online, para que entendam então a relação entre essas grandezas. Então esse segundo capítulo ele vai fazer referência principalmente aos raios ultravioletas, então propondo atividades nesse entendimento. O terceiro capítulo fala sobre protetor solar, então traz textos, imagens interpretativas, informativas e textos relembrando aqueles personagens lá da primeira atividade e trazendo diferenças de protetor e filtro solar. E o quarto e último capítulo, que trata sobre radioatividade, então ele traz notícia sobre o acidente de Goiânia de 1987, onde muitas pessoas tiveram contato com o césio 137 através de uma máquina de radioterapia. Então vai trabalhar noções que permeiam o tema da radioatividade, como por exemplo, como o mesmo elemento, no caso o césio, que causa o câncer, também poderia curá-lo. Uma questão importante de ressaltar que esse caderno de atividades no final ele tem uma seção dialogando com o professor e que traz ideias discutindo ou sugerindo ao professor algumas ideias e metodologias para o desenvolvimento desse caderno de atividades. Em relação às considerações finais, então, nesse trabalho foi apresentada uma proposta de sequência didática sobre o tema câncer, com a ideia, então, de integrar as áreas de física, química e biologia, que possa ser utilizado no ensino fundamental. Ele foi elaborado com um tema de relevância social. As sequências didáticas, elas podem ser instrumentos valiosos de ensino, desenvolver o caráter reflexivo, respeito com a opinião dos colegas, porque tem momentos que eles têm que falar a respeito das suas respostas, que eles se tornem mais críticos, argumentativos, mas também existem limitações, então, por exemplo, tempo insuficiente, talvez, para a realização de alguma atividade, enfim, os exercícios propostos não abordarem todos os aspectos necessários para a compreensão do tema, então sempre existem algumas limitações. Então, esse caderno foi proposto, mas ele não foi validado, então a próxima etapa seria a validação dessa sequência, sendo desenvolvida na sala de aula para avaliar então as suas potencialidades e limitações. Deixo aqui meu e-mail de contato, eu sou Luciana Borowski Pietrikoski, e o e-mail de contato da Denise Azevedo, que é a primeira autora desse trabalho. Muito obrigada.